grandes equipes, mas não é campeão. O Cuca monta bons times, o time joga bonito, mas não é campeão. Ele foi lá, soube ser campeão, também conseguiu ser campeão com o futebol bonito, muitas vezes. Então, assim, construiu uma carreira de um treinador que sabe trabalhar em diversas situações. Muito bem. O Flamengo de Domenech Torrent ainda não convenceu, né? O técnico espanhol vem sendo alvo de críticas por parte da torcida, mas os números do início do trabalho dele não são muito diferentes dos de Jorge Jesus, não. Cláudio tem 47 anos, 25 de Maracanã e todos os dias divide com um amigo as vendas ali do lado de fora do estádio. Quando a bandeira não está enrolada no corpo, está lá em cima, tipo marcando território. Aqui é o ninho do Urubu, aqui é o ninho do Flamengo. Não tem sido. As primeiras rodadas do Brasileirão têm deixado o Cláudio e os demais torcedores desconfiados. Não se trata apenas de uma comparação direta com o que aconteceu em 2019. A campanha desse ano, por si só, está longe de empolgar. O alvo da corneta, claro, é o recém-chegado Domenech Torrent. E esse treinador aí do Flamengo, ele tá perdido. Ele tá perdido. Na história, o clube teve 105 treinadores e apenas 6 conquistaram o título brasileiro. Conversamos com 2 deles. Paulo César Carpegiani e Andrade viveram o melhor e o pior dirigindo os rubro-negros e sabem o que o novo técnico está sentindo. Eu acho que estão colocando na conta dele um problema que já vinha acontecendo com o Jorge Jesus, que a equipe venceu o Campeonato Carioca, mas foi muito aquém daquela equipe de 2019. A paralisação da temporada, a troca no comando, tudo isso está na contabilidade, assim como algumas ações do Domenech. Na primeira entrevista, ele foi categórico. Vamos a mudar pouco a pouco, porque tú tienes que respetar el trabajo de Jorge Jesus y de los jugadores. Ha sido un proyecto ganador. Em 15 dias, o Dome improvisou o Rodrigo Caio na lateral, barrou o Gerson, barrou o Arrascaeta, escalou o Gabigol na ponta e pôs o Bruno Henrique de centroavante. Teve um início, uma derrota, foi para um outro jogo fora de casa, modificou radicalmente a equipe. Radicalmente. E isso, com a derrota, ele gerou uma certa insegurança na equipe. Mais alguns números dele e do início do Jorge Jesus até que são parecidos. Média da posse de bola, média dos passes certos e até mesmo a média de finalizações. A questão está no desempenho de quem deveria fazer os gols. Bruno Henrique tem desperdiçado chances claras. E Gabigol marcou apenas de pênalti. Por isso, Domenech ainda não teve o gostinho de comemorar uma vitória no Rio de Janeiro, jogando em casa. Foram só 3 partidas, 2 empates e 1 derrota. Mas é bom lembrar que para os rubro-negros, o Maracanã vazio, sem público, jamais será o mesmo Maracanã. Essa torcida do Flamengo faz a diferença, a torcida empurra. E eu joguei no Flamengo durante muitos anos com 170 mil pessoas, eu sei como é que a influência que tem o torcedor do Flamengo. Maracanã sem a nação rubro-negra não é Maracanã. O aproveitamento dos times campeões brasileiros no Maracanã sempre esteve beirando os 70% ou mais. Em 2019, chegou à incrível marca de 95,6%. Nessa largada, o aproveitamento é de apenas 22,2%. Os resultados, mesmo não se dando em casa, no Maracanã, ele também é uma consequência do não bom futebol que o Flamengo está apresentando. A verdade é que dentro e fora de campo, o Fla, a espanhola, ainda está bem longe do que foi o Fla, a moda portuguesa. Tem que considerar algumas coisas, né? Especialmente o processo de adaptação, tanto da comissão quanto dos jogadores que estavam super azeitados com uma comissão técnica e enfim, né, foram obrigados a trocar. Mas, de fato, não estão rendendo como antes, né, Lufredo? Esses são os pontos a relevar. Eu acrescentaria a falta da torcida no Maracanã. Sim. O Flamengo, claro, que é um dos clubes, se não for o clube mais impactado
pela ausência de público nos estádios. E isso aí, então, também acho que tem algo de atenuante. E não só no Maracanã, né, Lofredo? O Flamengo, para onde vai, tem uma grande nação acompanhando. Enfim, tem torcida em qualquer canto. Por isso que provavelmente é o time mais impactado. Está certamente entre os mais, mas provavelmente é o mais impactado por essa ausência. Mas a gente tem que colocar outros fatores também sobre o comparativo início do Domenech Torrent e início de Jorge Jesus. Quando o Jorge Jesus chegou, o Flamengo era um outro time. Ele não tinha os laterais, ele não tinha o Gerson. Então, assim, você tinha uma boa parte da equipe ainda em processo de sendo montada, tá? O Domenech Torrent, é verdade, perdeu o lateral direito, mas quando teve o Rafinha à disposição e o utilizou, também não conseguiu grande resultado. Então, ele já tinha o time pronto e dentro desse time pronto ele não conseguiu os resultados. O Jorge Jesus, no início, estava montando o time e, por isso, no início não conseguiu resultados tão bons. E esse início foi bem curto, mas curto mesmo. E eu não sei, por conta das circunstâncias também, não acho que seja só uma questão de trabalho, acho que as circunstâncias são atenuantes. Eu não sei quanto tempo e qual a paciência do torcedor para que esse trabalho se desenvolva na mão do espanhol. E por causa desse processo ainda em desenvolvimento, Fabiola, você acha que dá uma equilibrada nesse jogo super importante contra um Santos que está começando a encontrar o seu jogo com o Cuca? Eu fico pensando aqui, né, que Santos e Flamengo foi o grande clássico do ano passado, né, nos confrontos de Sampaoli e Jorge Jesus. Inclusive, o último jogo, o Santos acaba ganhando do Flamengo de goleada, mas aí um Flamengo já campeão brasileiro, só um Flamengo que estava a fim de comemorar. E agora, uma situação muito diferente. O Santos ainda não está pronto, longe disso. Um Santos cheio de problemas também. Jogou pior do que o Palmeiras no clássico, né? Acho que o Palmeiras foi muito superior ao Santos. E eu acho que acabei equiparando, viu, Jana? Acho que é um Santos ainda longe do ideal. Não vejo o Santos ali brigando por título. E o Flamengo tentando se encontrar. Então, tem que ver o que o Domenech conseguiu arrumar aí nessa semana de folga, né, do Flamengo para treinar, né? Questão com a Arrascaeta, com o próprio Gerson, Vitinho vai ser titular, não vai ser? Tem muitos aí, a lateral, né? Ele vai de Isla, vai de Mateuzinho, porque o João Lucas ainda não tem condição de jogo. Então, acho que essa semana aí... Saiu a regularização do Isla já? Tem até hoje, né? Tem até hoje, né? Mas ainda não saiu, né? Porque o jogo BID. é domingo, né? Mas acho que saindo isso, é uma questão burocrática, deve não faria sair o ainda menor hoje. sentido não utilizar o jogador, né? Lógico, claro. Só se tiver alguma questão ainda de forma física, enfim, mas... É porque ele estava um bom tempo sem jogar, né? Treinando mas sozinho. isso não foi falado em nenhum momento. Foi falado que sempre que se dependia da regularização. Se depende da regularização, tendo a regularização, não faz sentido não usar o jogador. Até porque fala assim, mas ele não tem condição dos 90 minutos. Pois é, mas você tem 5 substituições para fazer. Quando ele caiu o rendimento ali com 15, 20, no segundo tempo, troca. Aí troca, Tá mais fácil de fazer isso agora com as 5. Muito bem, Fabiola, sextou. Tá bom. Daqui a pouquinho você volta no Redação. Um e a gente volta a se falar na segunda. Até segunda, amigos. Fabiola, beijo. para de